Segundo Péricles, que foi o principal líder da democracia ateniense, o que você deixa como legado não é um texto que foi esculpido em uma pedra, mas sim aquilo que se torna eterno na vida dos outros. E seguindo essa máxima, os atenienses do período clássico cumpriram muito bem o seu papel, pois até os dias de hoje, milhares de anos depois, a civilização ocidental segue seus valores e princípios. Mas qual é a verdadeira história dessa cidade histórica que hoje serve apenas de ponto turístico na Grécia? Fique exatamente onde está, que hoje eu vou te contar tudo sobre a história de Atenas em poucos minutos. A cidade histórica de Atenas começou como uma pequena comunidade da civilização micênica e cresceu até se tornar uma cidade que no seu auge foi associada ao desenvolvimento da democracia, da filosofia, da ciência, da matemática, do teatro, da arte e da literatura. Além disso, muitos outros aspectos da nossa cultura, incluindo os Jogos Olímpicos, surgiram por lá. Atenas foi queimada na invasão persa de 480 a.C., foi reconstruída pelo grande estadista Péricles e se tornou a maior superpotência do mundo antigo. Depois caiu nas mãos de Esparta e após a Segunda Guerra do Peloponeso, sucumbiu definitivamente. Mas vamos voltar no tempo e com calma, passar por todos esses períodos. As primeiras evidências de habitação humana naquela região remontam ao período neolítico. Logo depois, uma cultura mais avançada passou a se desenvolver claramente a partir de 5.000 anos antes de Cristo. Segundo a lenda, o rei ateniense Cécrope queria que a cidade tivesse o seu nome, mas os deuses, vendo como era bela, acharam que a cidade merecia mais. Ela merecia um nome imortal. Então, foi realizada uma competição entre os deuses na Acrópole, com Cécrope e os cidadãos observando, para julgar qual divindade ganharia a honra de dar seu nome à cidade. Poseidon então atingiu uma rocha com seu tridente. Quando a água começou a jorrar, prometeu ao povo que nunca mais eles sofreriam com a seca. A deusa Atena foi a próxima na fila. Ela jogou uma semente na terra que brotou rapidamente como uma oliveira. O povo então achou que a oliveira era mais valiosa do que a água, já que a água que Poseidon fez brotar da rocha era salgada. Então, Atena foi escolhida como padroeira e a cidade recebeu seu nome. À medida que a cidade crescia, conflitos começaram a aparecer. Então, o povo ateniense percebeu que eles precisariam de regras para estabelecer uma convivência harmoniosa. A primeira série de leis escritas foi fornecida pelo estadista Draco em 621 a.C., mas foram consideradas muito severas, pois a pena para a maioria das infrações era a morte. Por conta disso, o grande legislador Solon foi chamado para revisar essas leis. Embora ele próprio fosse um aristocrata e de família nobre, Solon criou uma série de leis revolucionárias que igualaram o poder político dos cidadãos e forneceram as bases para a democracia como conhecemos hoje. Atenas começou a ganhar notoriedade no comércio por conta do seu porto de Pitéus. Isso chamou bastante atenção ao Império Persa, que nesta época era liderado pelo imperador Dário I, o Grande. Percebendo que a região era um local estratégico para o comércio, Dário enviou uma força para conquistar Atenas. Porém, os persas foram derrotados na histórica Batalha de Maratona em 490 a.C. Eles perderam mais de 6.000 homens para as táticas brilhantes do general ateniense Miltíades. Os militares persas, que eram considerados invencíveis naquela época, sucumbiram diante da inteligência dos atenienses. Em 480 a.C., Xerxes I, o filho e sucessor de Dário I, decidiu se vingar de Atenas. Ele reuniu o maior exército do mundo até então e lançou uma invasão na Grécia, tendo Atenas como alvo principal, para vingar o insulto ao seu pai. Mas, dessa vez, Atenas contava com a ajuda dos bravos guerreiros espartanos. Então o grande exército terrestre do Império Persa foi mantido nas Termópilas pelo rei espartano Leônidas e seus famosos 300 guerreiros. Depois de alguns dias com sangrentas batalhas, o rei Xerxes se viu derrotado pelos 300 homens de Esparta. A marinha persa também foi derrotada pelas forças lideradas pelos atenienses na Batalha Marinha de Salamina. Depois que o general ateniense Temístocles superou os persas em manobras, Atenas se estabeleceu como uma superpotência e a maior das cidades gregas. Sob o comando de Péricles, Atenas formou a Liga de Delos, aparentemente para criar uma rede coesa entre as cidades-estados gregas e evitar novos ataques persas. As outras cidades pagavam uma certa quantia à Liga e Atenas garantia proteção. Péricles usou todo o dinheiro da Liga para embelezar e fortificar Atenas, e sob sua liderança, a cidade tornou-se tão poderosa que o Império Ateniense poderia efetivamente ditar as leis, os costumes e o comércio de todos os seus vizinhos. E então chega a época que queríamos, a Idade de Ouro. Péricles comandou Atenas nesse período em que ela entrou na sua Idade de Ouro e grandes pensadores, escritores e artistas floresceram na cidade. Heródoto, o pai da história, viveu e escreveu em Atenas. Sócrates, o pai da filosofia, ensinava no mercado ateniense. Hipócrates, o pai da medicina, praticou seus primeiros atos por lá. Foi nessa época que Fídias criou suas grandes obras de escultura para o Partenon na Acrópole e a estátua de Zeus em Olímpia, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foi lá que Demócrito imaginou e propôs que todas as coisas fossem compostas por átomos. Também foi lá que Ésquilo, Eurípides, Aristófanes e Sófocles fizeram o drama grego, que foram os primeiros indícios do teatro, tanto comédia quanto tragédia. E foi lá também que o poeta lírico Píndaro escreveu suas famosas odes.
Sócrates. Este legado continuou quando Platão decidiu seguir os passos do seu mestre Sócrates e fundou sua academia em 385 anos antes de Cristo, e foi lá também que alguns anos mais tarde, Aristóteles fundaria o Liceu, onde também ensinava filosofia. Porém, todo esse poder corrompe, e a queda de Atenas começou por dentro. O poder do Império Ateniense encorajou uma certa arrogância nos decisores políticos da época que se tornou intolerável para Esparta e as outras cidades gregas. Quando Atenas enviou tropas para ajudar Esparta a reprimir uma rebelião helota, os espartanos recusaram o gesto e enviaram as forças atenienses de volta para casa em desonra, ajudando a fermentar um sentimento de guerra entre as duas potências gregas que já existia há muito tempo. Mais tarde, quando Atenas enviou a sua frota para ajudar a defender a sua aliada Córcera contra uma invasão coríntia durante a Batalha de Cibota em 433 a.C., a sua ação também foi interpretada por Esparta como agressão, uma vez que Corinto era aliada de Esparta. A partir daí, a guerra entre as duas grandes cidades se tornou inevitável. A Primeira Guerra do Peloponeso, que durou de 431 a 434 a.C., entre Atenas e Esparta, terminou numa trégua entre as partes. Mas Atenas não aguentou uma segunda investida e sucumbiu diante dos bravos espartanos, sendo derrotada na Segunda Guerra do Peloponeso, no auge dos seus dias. A partir daí, o império e a riqueza da cidade desapareceram. Suas muralhas foram completamente destruídas. Apenas a sua reputação como um grande centro de aprendizagem se manteve de pé, e foi isso que impediu que Atenas fosse varrida do mapa. Sua filosofia e a cultura impediram o saque da cidade e a escravização da população. Atenas então decidiu lutar para se livrar desta condição de estado subalterno, e até conseguiu algum sucesso, até ser derrotada em 338 a.C. pelas forças macedonias comandadas por Filipe II. Atenas ficou então sujeita ao domínio macedônio até sua derrota para os romanos em 197 a.C., quando a Grécia foi conquistada e unificada pelo Império Romano. Agora sob o jugo dos romanos, Atenas foi massacrada em 86, quando o general romano Sula saqueou a cidade, massacrou o povo, destruiu a Ágora e queimou o porto do Pireu. De acordo com o livro bíblico dos Atos, São Paulo pregou aos atenienses na colina de Marte. Ele elogiou o seu interesse pela religião e lhes falou sobre Jesus Cristo. 3 séculos depois, após a ascensão do cristianismo e sua adoção pelo Império Romano, Atenas se tornou um importante centro para a fé cristã. A cidade foi saqueada por várias tribos bárbaras da Antiguidade Tardia até a Idade Média, quando foi estabelecida como o Estado Cruzado do Ducado de Atenas, após a Quarta Cruzada em 1205. Atenas começou a viver bons anos novamente, mas isso não durou muito. A cidade foi conquistada pelo Império Otomano em 1458. Isso durou até o século XIX, até que a Grécia conquistou a sua independência dos turcos otomanos em 1821. Então Atenas voltou a reviver, tal como tinha acontecido muitas vezes no passado. Os esforços de restauração e preservação se tornaram uma prioridade do novo governo, e a cidade foi restaurada para preservar alguma aparência de sua antiga grandeza. Nos dias de hoje, o nome de Atenas ainda evoca à mente imagens do mundo clássico e os ápices da criatividade intelectual e poética, mas a única grandeza que ainda preserva é sua história e seus monumentos.